Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao versículo 26. Digo, porém, versículo 16: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façam o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Amém. Irmãos, como eu falei, nas quartas-feiras à noite, quando nós nos reunimos aqui semanalmente, meditaremos a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Na epístola aos Gálatas aqui, como nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, de maneira brilhante e contundente, ele trata do assunto mostrando o embate existente entre a carne e o Espírito. Ele faz uma exposição da luta que se inicia internamente no ser humano quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e procuramos fazer a sua vontade. Como poderemos vencer este embate entre a carne e o Espírito? E nós veremos que nos estudos seguintes, serão vários, veremos que não é possível vencer a natureza terrena ou carnal mediante o alto flagelo ou com a força humana. O cristão verdadeiro, como eu falei anteriormente, quando ele é convertido por Deus, ele entrou numa guerra. Todo cristão verdadeiro, quando eu digo verdadeiro, aquele que nasceu do alto, aquele que foi regenerado, ele está envolvido em 3 guerras diferentes nesta vida.
A primeira guerra é contra Satanás e os seus anjos, ou podemos dizer, os demônios. Segunda guerra, contra o mundo, ou seja, o sistema perverso deste mundo, e contra a carne, que são os desejos da natureza pecaminosa que há dentro de nós ainda. De um lado, temos a carne, a natureza humana, que é uma natureza pecaminosa. Ela é inclinada para o mal. Ela é contrária à vontade de Deus. Esta palavra aqui, carne, no original, é utilizada para designar a natureza adâmica que domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne pelas quais nós acabamos de ler agora nesse texto. A palavra carne, no seu aspecto teológico, denota o quê? A fragilidade humana e como ele, o ser humano, é tendencioso para o pecado. A carne é a sede dos apetites carnais. Por isso que Jesus, lá em Mateus 26, 41, e diz: orai e vigiai, porque a carne ela é fraca. Porque a carne, a nossa natureza humana, ela é tendenciosa para pecar contra Deus. O homem só poderá viver em novidade de vida e no poder do Espírito Santo se pela fé ele receber o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Homem algum tem o poder de controlar ou transformar a natureza de outra pessoa. Somente Deus, através do Espírito Santo, é que tem este poder. Mas o homem por si só, o homem natural, ele não tem condição de controlar ou transformar, seja ele, seja qualquer outra pessoa. Mas somente Deus, através do Evangelho de Cristo e do poder do Espírito Santo de Deus. Como eu falei, de um lado, temos a carne, a natureza humana. Mas de outro lado, nós cristãos temos o Espírito de Deus que vem habitar no início da nossa conversão. A presença do Espírito Santo na nossa vida é uma influência poderosa que está sempre nos inclinando, ensinando para praticarmos aquilo que agrada a Deus. O Espírito Santo, o seu desejo é sempre nos levar, sempre para longe do pecado e vivermos uma vida separada, uma vida de santidade que glorifique o nome de Deus. Esta passagem bíblica aqui, amados, nos ajuda a fazermos a diferença entre os verdadeiros cristãos e os que são apenas de nome. Você quer conhecer um verdadeiro cristão? Veja, pelos frutos, nós vamos ver mais adiante, pelos frutos você vai conhecer. Se esses estão verdadeiramente mortificando a sua velha natureza terrena. Por isso que no versículo 16 aqui, logo no início, Paulo diz: digo, porém,
andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E o que é andar no Espírito? É deixar o Espírito Santo dirigir a nossa vida. Andar aqui indica uma ação contínua, não podemos parar. É semelhante que quando nós vamos fazer uma viagem a pé, é necessário perseverarmos e chegarmos àquele lugar desejado. A vida cristã também é assim: andai no Espírito, caminhe todo dia, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós, como cristãos, esta é a exortação bíblica. É o apóstolo Paulo que está dizendo. Eu estou aqui apenas compartilhando com os irmãos. Andem no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmãos, isso é profundo. Isso é o que caracteriza o verdadeiro cristão. Está andando no Espírito, está caminhando cada dia, guiado pelo Espírito. Não devemos satisfazer aos desejos da carne. O cristão não deve mais obedecer os seus desejos egoístas, os desejos da carne, que é da velha natureza. Por isso que no versículo 17, olha o que é que Paulo diz aí, olha. Porque a carne faz o quê? Milita, guerreia contra o Espírito, e aqui é o Espírito Santo. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, aqui é uma coisa interessante. Aqui é algo que nós devemos assimilar para as nossas vidas diariamente. Veja que coisa maravilhosa. Se desejarmos o mal, o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo habitando nele, ele se opõe. Se desejarmos o bem, a carne, que é a velha natureza dentro de nós, também se opõe. Por isso que Paulo no final diz: nós não podemos mais fazer o que queremos fazer. Ou nós andamos no Espírito, ou andamos segundo a inclinação da carne. O cristão está aí. Ou ele está andando no Espírito, guiado pelo Espírito Santo, ou ele está sendo inclinado a andar conforme as concupiscências da carne, que é conforme a nossa velha natureza terrena. Por isso, há um texto, amados irmãos, abram comigo aí, Colossenses, mais adiante aí. Veja o que é que Paulo vai dizer aos Colossenses, que é muito parecido. Não desmarque aí em Gálatas, certo? Colossenses capítulo 3. Versículo 5 e 6. Veja o que é que Paulo diz. Fazeis, pois, morrer o quê? A vossa natureza terrena. Veja que ele vai mostrar também as obras da carne lá, ele mostrou. O que é a natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. Olha só, e Paulo aqui acrescenta nessa lista aqui também a avareza, que é idolatria. Aí no versículo 6, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da
desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. E no versículo 8, ele vai mandar que nós venhamos no quê? Nos despojar, jogar fora a velha roupagem e não mais andar conforme a nossa natureza humana, porque ela é inclinada a pecar, a desobedecer a Deus. E o que é que podemos aprender aqui, amados? O que é que Paulo está dizendo? Fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. E no versículo 24 aí de Gálatas, capítulo 5, versículo 24, veja o que é que diz. Os que são de Cristo Jesus crucificaram o quê? A carne, com as suas paixões e suas concupiscências. Aqui, amados, é quando alguém é nascido do alto, quando alguém é nova criatura. Estes já crucificaram a carne, as velhas práticas que viviam antes, com as suas paixões e concupiscência. Sabe o que é que Paulo quer dizer aqui, em outras palavras? Olha, quem é cristão, nascido de Deus, nova criatura, eles devem crucificar os desejos e paixões da carne todos os dias. E o que é crucificar, amados irmãos? É morte. Crucificar significa morrer. Ou seja, os que pertencem a Cristo morrem diariamente para as suas paixões carnais. O crente verdadeiro, ele está morrendo diariamente para as suas paixões carnais. Do contrário, fica uma interrogação muito grande. Porque Paulo está dizendo, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e suas concupiscências. Ou seja, crucificaram a carne. O que é crucificar? Eles estão morrendo, estão mortificando cada vez mais, todos os dias, a sua velha natureza. Estão diariamente deixando as suas paixões carnais, todos os dias. Como? Crucificando, matando. Porque, amados, eu vou ser sincero, se alimentarmos a velha natureza, o velho homem vem com toda a força. O sentido aqui de Paulo é esse. Se você não matar, não crucificar a velha natureza todos os dias, alimentando com seus apetites carnais, o velho homem vai vir com toda a força, manifestando as obras da carne na sua vida. Por isso, amados, nós cristãos, a exortação é essa: devemos estar diariamente morrendo para as nossas paixões carnais, crucificando. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Para vencermos, amados, as obras da carne, em primeiro lugar, devemos deixar-nos dominar pelo Espírito Santo de Deus. Andar, não é? Por isso é preciso, como diz Paulo, lá em Efésios capítulo 5, 18, é preciso ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Se o crente tiver uma vida controlada pelo Consolador, que é o Espírito Santo, ele terá plena condição de resistir e mortificar a sua velha natureza. Mas do contrário, ele com a sua força humana, ele não tem poder. Tem que ser cheio do Espírito.
Se permitirmos que o Espírito Santo nos domine e nos guie, então nós só não mortificaremos a nossa velha natureza, mas também iremos produzir o fruto que nos leva a agirmos como verdadeiros discípulos de Cristo. Veja aqui, olha só a sabedoria que Deus deu a Paulo e o Espírito Santo. Para que você produza primeiramente o fruto do Espírito, você antes tem que andar no Espírito e estar matando, mortificando os seus desejos carnais todos os dias. Do contrário, o fruto do Espírito não será evidenciado nas nossas vidas. Por isso que ele coloca em primeiro lugar aqui, mostrando as obras da carne. E depois ele vai fazer um contraste entre carne, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, amados irmãos, uma verdade bem prática, com uma palavra introdutória, como nós já fizemos aqui, e exortativa do apóstolo Paulo para a igreja lá da Galácia, e também para a nossa igreja e para todas as igrejas espalhadas na face da terra, é a seguinte: o versículo 21 diz: os que andam segundo a carne não herdarão o reino de Deus. E no versículo 24 diz: os que são de Cristo crucificaram já, não é? A carne com as suas paixões e concupiscência. Eles estão todos os dias, diariamente, morrendo, porque a cruz é instrumento de morte. E quando Paulo diz aqui, os que são de Cristo já crucificaram a carne, não é? Cristo foi crucificado aonde? Na cruz. E nós, no sentido espiritual, nós devemos estar morrendo, matando diariamente a nossa velha natureza lá na cruz. Porque o homem velho não morre de imediato. E a morte de cruz, ela é lenta. O sentido é esse. Então o sentido que Paulo nos mostra aqui, todos os dias, estejam matando, morrendo para as suas paixões carnais. E hoje, amados, nós vamos ver um tema, não vou me estender muito, é a palavra introdutória que eu dei aqui, sobre o tema que nós vamos estar compartilhando todas as quartas-feiras, e o tema central é as obras da carne e o fruto do Espírito. Hoje nós veremos, o tema da nossa mensagem é a seguinte: a necessidade de andarmos no Espírito. A necessidade de andarmos no Espírito, ou viver no Espírito. Há outras versões que dizem assim. E, amados irmãos, veremos pelo menos 3 motivos que nos mostra de andarmos no Espírito, de vivermos no Espírito. O primeiro motivo, que é uma necessidade de andarmos no Espírito, é o seguinte: quando andamos no Espírito, teremos uma vida controlada pelo Espírito. O que significa ser controlado pelo Espírito? Como eu falei anteriormente, ser cheio do Espírito. Há cristãos que dizem: eu vou ser cheio do Espírito domingo. Há cristãos que acham que para ser cheio do Espírito basta vir aos domingos. Ser cheio do Espírito, amados, é estar cheio da palavra de Deus. Se quisermos viver uma vida de modo a agradar a Deus,
e produzir frutos para a glória de Deus, precisamos cumprir um imperativo bíblico em Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. O verbo aqui remete à ideia de nos deixarmos ser enchidos pelo Espírito, ser controlado pelo Espírito, ser dominado pelo Espírito, de modo que a pessoa não tem mais vontade própria. A vontade agora que prevalece deve ser a do Espírito em nossas vidas. Quando somos controlados pelo Espírito, amados irmãos, olha que coisa interessante. Nossos pensamentos, nossas ações, nossas vontades passam a ser conduzidas por Ele. Do contrário, irmãos, se não formos cheios, controlados pelo Espírito, nossos pensamentos, nossas ações, nossas vontades vão se inclinar para a nossa velha natureza pecaminosa. É lamentável, mas infelizmente, esta exortação aqui, amados, é para crentes. Paulo está falando para crentes, é para os crentes da Galácia. Os Gálatas, chamados Gálatas. É para crentes, é para nós. Porque Paulo sabia que muitos cristãos não estavam mais buscando o Espírito Santo, estavam vivendo relaxadamente, estavam sendo induzidos pelos judeus. Mas Paulo disse, se você abrir lá no início do capítulo 1, se alguém vos prega outro evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. O evangelho de Cristo é esse, é o Espírito Santo controlando a vida dos crentes, dos cristãos. Muitos estão preocupados com tantas coisas que são passageiras neste mundo. Estão esquecendo da principal coisa, de serem dominados, guiados, controlados pelo Espírito Santo. Jesus nos advertiu a respeito de nós estarmos o quê? Juntando tesouros aonde? Na terra ou no céu? E que tesouro é este? As pessoas pensam que tesouro aqui são as boas obras apenas, né? As boas obras estão incluídas, mas o tesouro principal que Deus nos deu, que nós temos que zelar e viver por ele, sabe qual é? É o Evangelho. Este é o maior tesouro que Deus concede ao ser humano. Quer ver mesmo? Abram aí. 2 Coríntios, abram aí. Capítulo 4. Segunda Coríntios 4, versículo 7. Veja só. Temos, porém, este tesouro em vasos de barros, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que tesouro é esse? Se você pegar aí no início do capítulo 4, você vai mostrar. Veja só. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia,
nem adulterando a palavra de Deus. Antes, recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus diz: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração pela iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse é o tesouro. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Nós somos barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, amados irmãos, olha só a necessidade de andarmos no Espírito. É para termos uma vida controlada pelo Espírito Santo. Porque um dia, os verdadeiros cristãos, está escrito, o apóstolo Paulo diz, Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Deus. Ordem divina, amados, que um dia Deus já havia determinado desde os tempos eternos, de essa luz do Evangelho resplandecer no meu e no seu coração. Iluminou a nossa mente para conhecermos a face de Cristo. Por isto, amados, este tesouro nós devemos o quê? Zelar. Este tesouro nós devemos viver por ele, que é o Santo Evangelho, sendo controlado pelo Espírito Santo que iluminou esta luz em nossos corações, por intermédio da palavra que é o Santo Evangelho de Deus. Então, amados, em primeiro lugar, a necessidade de andarmos no Espírito. Quando andamos no Espírito, nós temos uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Mas há um segundo motivo, que há uma necessidade de andarmos ou vivermos no Espírito. Em segundo lugar, é que quando andamos no Espírito, os frutos provarão a nossa verdadeira santidade e a nossa verdadeira comunhão com Deus. Temos que fazer aqui uma observação interessante, amados irmãos. Os dons espirituais são dádivas divinas, que Deus dá a um conforme lhe apraz, como está lá em Coríntios, visando o fim proveitoso na obra de Deus aqui na terra. Mas o fruto precisa ser desenvolvido e cultivado por nós, por intermédio do Espírito Santo. Não venhamos confundir dons espirituais com o fruto do Espírito. São coisas distintas. Os dons espirituais, Deus dá dons a cada um como Ele quer. Mas o fruto do Espírito tem que ser desenvolvido e cultivado com o auxílio do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo é quem desenvolve o seu fruto em nós. À medida que nos aproximamos de Deus e procuramos ter uma vida de comunhão e santidade. Irmãos, vejam só, quando uma árvore está cheia de fruto, você enxerga de longe ou não?
Precisa alguém dizer: eita, aquela árvore está cheia de fruto. A pessoa se admira, mas ela não faz propaganda de si mesma. É a coisa natural da árvore. Assim é aquele que é controlado pelo Espírito Santo, que anda no Espírito, que vive guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, amados irmãos, João Batista falou a respeito da importância de produzirmos o quê? Frutos dignos de quê? Do verdadeiro arrependimento. Está lá em Mateus 3, versículo 8. João Batista estava dizendo lá, e está escrito na palavra de Deus, que o arrependimento genuíno será acompanhado por fruto de justiça. O arrependimento genuíno é evidenciado pelos nossos frutos, ou seja, nossas ações. Jesus diz: pelos frutos os conhecereis. Logo, amados, o verdadeiro cristão é reconhecido por seu caráter e por suas ações. O Espírito Santo nos ajuda a termos cada vez mais uma compreensão melhor de Deus e do seu reino. Ele deseja nos ensinar a vivermos em quê? Em novidade de vida, em santidade, mesmo habitando em um mundo corrompido pelo pecado e dominado pelo inimigo. Você sabia disso? Quem tem o Espírito Santo, quem é guiado pelo Espírito Santo, que está vivendo no Espírito. Veja o que é que Paulo diz novamente. Abram comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 2. O ensino do Espírito Santo, Paulo vai nos ensinar aqui. 1 Coríntios 2, versículo 10, eu vou ler até o 16, que diz assim: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Só o Espírito Santo é capaz disso. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão pelo seu próprio Espírito de vida que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Veja só. Ora, nós não temos recebido, olha só, o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de quem? De Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi o quê? Gratuitamente. Foi nos dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. E não podem entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Só vai entender espiritualmente as profundezas de Deus, quem é Jesus Cristo, como é do modo viver. Só quem vai obedecer, quem tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, mesmo no mundo corrompido, ele vai ensinar aos crentes verdadeiros que vivam de forma digna, porque agora eles têm a mente de Cristo agora nas suas mentes. Vejam só. Porém, o homem espiritual, quem é o homem espiritual? Aquele que o Espírito Santo está habitando nele. Julga todas as coisas. Ele julga conforme ele? Não, mas conforme o Espírito Santo lhe ensina na sua palavra. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Você quer ter uma prova disso?
Quando alguém contestar você acerca de Deus, pregue a palavra, e alguém chegar, Deus não existe, abra a palavra, mostre um texto da palavra de Deus, provando a inexistência de Deus, que Deus é Espírito, que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo também é Deus. Ele julga todas as coisas por intermédio da palavra, porque o Espírito Santo ensina a ele. Mas por ele não é julgado por ninguém, porque ninguém tem poder contra a palavra de Deus, que é ensinada pelo Espírito a cada um de nós. Aí no versículo 16, olha o que ele diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Quem foi que conheceu a mente do Senhor? Será que você vai ser contestado por um homem natural que não tem a mente do Senhor? Ele vai dizer: nós, porém, temos a mente de Cristo. Deus dá a conhecer. O Espírito Santo ensina a nós a vivermos conforme a vontade que Cristo quer que nós vivamos. Mesmo no mundo corrompido, o Espírito Santo habita dentro de nós, ele nos ensina. Por isso Jesus Cristo diz lá em João 14, o Espírito, ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho ensinado. É o Espírito Santo que ensina, que traz à mente do crente toda a vontade de Cristo, todos os ensinamentos de Cristo para a vida dele. Por isso, precisamos andar no Espírito. Por isso, precisamos viver no Espírito. Isso é natural, amados irmãos. Vejam só, para que uma planta produza frutos, ela precisa de um determinado nível de maturação. Isso também ocorre com o crente. Nós temos que ser maduros na fé. Você sabia disso? Quando os anos passam e o crente não alcança maturidade espiritual, ele se torna vulnerável ao pecado e ele é voltado a todo vento de doutrina, sendo enganado pela astúcia daqueles que alegam falar em nome de Deus. Você sabia disso? Eu vou lhe mostrar na palavra de Deus. Abram aí, Paulo novamente, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu vou começar lendo do versículo 11 até o 16. Efésios 4, versículo 11 ao versículo 16. Veja só. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres. Por que Deus deixou profetas, evangelistas, pastores e mestres? Olha o propósito: com vista a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só, para que não mais sejamos como quê? Meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação
de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, Deus deixou, olha, profetas, como diz aqui o texto, evangelistas, pastores e mestres na igreja, sabe para quê? Visando o aperfeiçoamento dos santos. Para que os cristãos cheguem à unidade da fé, tendo pleno conhecimento do Filho de Deus. Para que não sejam mais como meninos agitados de um lado para outro e não serem levados por qualquer vento de doutrina. Mas o que é que as igrejas dos nossos dias estão fazendo hoje? Não querem mais ouvir ensinos doutrinários. Pastores não estão mais tendo ou realizando cultos de doutrinas. Os cristãos não estão mais interessados em aprender a palavra de Deus. Por isso, ficam vulneráveis, se tornam crentes imaturos, não são amadurecidos como cristãos. E o que é que acontece? Se tornam vulneráveis ao pecado, são arrastados por qualquer vento de doutrina e são enganados pela astúcia de alguém que alegam falar em nome de Deus, mas na verdade o propósito não está falando em nome de Deus, porque o verdadeiro ministério, amados, da igreja, a igreja tem que orar pelos pastores, pelos evangelistas, pelos mestres, zelar por aqueles que pregam, que prismam pela palavra de Deus. Deus deixou homens para pregar, para ensinar a verdade, é para o nosso bem espiritual, para sermos crentes maduros, não sermos enganados por qualquer vento de doutrina. Mas nos nossos dias, infelizmente, amados, por isso que eu digo, os crentes do passado eram mais crentes do que os crentes de hoje. Porque prezavam pelo ensino da palavra. Hoje há um relaxamento muito grande. Porque vê um vídeo aqui na internet, vê outro ali, acham que já sabem tudo. Mas eu pergunto, estão andando no Espírito? Estão vivendo conforme o Espírito? Ouve de um, ouve de outro, e a cabeça fica toda misturada. Vá para as Escrituras. A igreja que você pertence, se dedique a ela. Prisme pelo princípio doutrinário. Cresça, amadureça, viva como cristão maduro e seja um referencial, tanto na igreja como para os de fora. É isso, amados. Precisamos andar no Espírito Santo de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, para termos uma vida controlada pelo Espírito, para demonstrarmos uma verdadeira santidade e uma verdadeira comunhão com Deus. Amados irmãos, eu não consigo entender como uma pessoa diz que tem comunhão com Deus e não tem comunhão com seus irmãos. Não existe. Quem diz que tem comunhão com Deus e não tem comunhão com seus irmãos é uma contrariedade. Porque nós somos o corpo de Cristo. Somos irmãos em Cristo. Estamos servindo ao mesmo Senhor. Por isso que Paulo aí no capítulo 4, olha o que é que ele diz aí no início. Olha o apelo que Paulo faz. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Qual foi a vocação que Deus nos chamou? Olha o que é que ele vai dizer. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos,
diligentemente por preservar a unidade de quê? Do Espírito. Aqui está em letra maiúscula, ó, que traz o vínculo da paz. E o que é isso? Andar no Espírito, ser cheio do Espírito, ser guiado, ser governado pelo Espírito. Ele produz tudo isso. Por isso que ele vai dizer: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Como é que eu digo que eu tenho comunhão com Deus e eu não tenho comunhão com meus irmãos? É uma contradição, irmãos. E nós vamos ver, amados, como ele diz aqui, né? A vocação que nós somos chamados está lá no fruto do Espírito. Mas primeiro temos que mortificar a nossa velha natureza terrena. Tem gente que quer ser evidenciado o fruto do Espírito na vida dele ou dela, sem mortificar a natureza, a velha natureza terrena. É a mesma coisa. É a mesma coisa, Jonas. Não mudou nada, não. O mundo sempre foi maligno, sempre foi mal. E Paulo aqui estava numa época aqui, eu vejo que esse povo aqui eram verdadeiramente convertidos. Era na época de Nero. Nosso governo aqui não chega nem perto do de Nero, a crueldade de Nero. Tanto de maldade, de malícia. Mas eles suportaram. Se Deus está mandando, é porque Ele, através do seu Santo Espírito, Ele nos dá a condição para vivermos segundo a vontade do Espírito. Ou Deus não está falando a verdade. Se Deus está ensinando, amados irmãos, experimentemos, vivamos no Espírito. Você quer ver uma coisa que você não consegue viver aqui, olha, com humildade e mansidão? As obras da carne, ó, olha o que é que vai dizer aqui, olha. Porfias, ciúmes, iras, discordas, dissensões, facções, invejas. Como é que eu sou uma pessoa irada? Eu estou buscando o vínculo da paz. Como é uma pessoa que eu pratico, não é? A discórdia, a dissensão, vivo fazendo facções, tenho inveja um do outro. Como é que eu vou promover o vínculo da paz? Eu estou andando no Espírito. O Espírito não faz isso não, irmãos. Quem é controlado pelo Espírito, se lembra lá das bem-aventuranças? Bem-aventurados o quê? Os pacificadores. É vida controlada pelo Espírito. Agora, se não estamos vivendo, amados irmãos, temos que colocar nosso joelho no chão e viver pela misericórdia de Deus. E clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Me ajuda a andar no Espírito. É isso. E em último lugar, amados irmãos, para nós concluirmos rapidamente. Quando andamos no Espírito, nós vimos, somos controlados pelo Espírito, os frutos provarão, não é? A verdadeira santidade na nossa vida e que temos uma verdadeira comunhão com Deus. Mas em último lugar, quando andamos no Espírito, nós iremos desenvolver uma verdadeira comunhão com Deus. Quando o Espírito Santo nos molda e nos ensina o que é certo, mas também o Espírito Santo nos ensina o que é errado. À medida que buscamos a Deus em oração e leitura da palavra de Deus. Você deseja ter comunhão com Deus? Uma verdadeira comunhão? Busque o Senhor. Invista seu tempo no seu relacionamento com Deus, em oração, em leitura bíblica, se possível, até um jejum verdadeiramente santo.
Se consagre a Deus, só você e Deus. Que por meio da palavra, o Espírito Santo vai trabalhando paulatinamente em nós, até que alcancemos a estatura de homem perfeito e cada vez mais próximo de Deus. Oremos, amados, meditemos na palavra de Deus, nos aproximemos de Deus, investamos o nosso tempo num verdadeiro relacionamento com Deus. Lá em Atos 1:8, quando foi antes do dia de Pentecostes, Jesus ordenou aos seus discípulos que fossem para Jerusalém para serem revestidos do alto. E como foi que a igreja esperou o dia de Pentecostes? Foi brincando? Se distraindo? Não. 120 estavam orando, desde homens, apóstolos e crianças. Mas a igreja não quer orar? A igreja, quando vem muitos para o culto de oração, apenas para se distrair por motivo de consciência. Amados irmãos, oração é um meio de adorar a Deus. Está mostrando todo, sabe o quê? Que nós não temos condições de vivermos para agradar a Deus da nossa forma ou conforme nós pensamos. Oração é demonstrar a necessidade que nós temos de Deus. Uma vida controlada pelo Espírito produz em nós um viver santo e uma verdadeira comunhão com Deus e com os irmãos. Então, amados, esta foi a primeira mensagem que, pela graça de Deus, Deus me iluminou né, para que compartilhasse com os irmãos nesta noite, acerca do tema que nós vamos estar desenvolvendo nas quartas-feiras, o fruto do Espírito, né? Ou melhor, as obras da carne e o fruto do Espírito. Na próxima semana, nós veremos que nós mais não devemos andar de acordo com a nossa velha natureza pecaminosa. E o tema vai ser o seguinte: as obras da carne, um convite ao pecado. Na próxima semana nós veremos as obras da carne, um convite ao pecado, e veremos, não é, como são as obras da carne. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.